culpa da Marinette, isso tudo é culpa da Marinette. Isso tudo é culpa da Marinette. Oi pessoal, eu sou a Ali e nesse vídeo de hoje eu vim fazer um redesign da personagem e aproveitar um pouco para poder mostrar para vocês as minhas opiniões sobre a personagem e até sobre o próprio design dela na série e tal. Todo mundo sabe que a Marinette sofre hate até dos próprios fãs de Miraculous. Eu sou podre de espírito? Então eu quero muito poder dar um pouco da minha opinião enquanto eu mostro para vocês um pouco dos meus desenhos, dos meus talentos natos, enfim. E poder dar uma variada um pouco no canal, fazer umas coisas diferentes e poder expressar um pouco mais que eu sinto e saber sobre a opinião de vocês também. Então, é isso. Todo fã de Miraculous sabe que a Marinette sofre um grande hate da própria comunidade. Grande parte dele tem até uma boa razão, até porque a Marinette é um pouco, digamos assim, não só uma pessoa muito errônea que comete vários erros, mas com certeza isso tem alguns motivos, alguns dele com certeza, alguns eu acho que talvez não tenha. A gente sabe que isso talvez não agrade muito o público, que gostaria muito mais de ver essa evolução dela acontecendo de uma maneira mais suave e não de uma hora para outra, sem motivo nenhum, ou simplesmente ser esquecida no próximo episódio. Mas que Miraculous tenha começado com uma série episodial, que é as séries que só começam e terminam no mesmo episódio, a pessoa não precisa que você veja outros episódios para poder entender como funciona a dinâmica, que ela acontece sempre nos mesmos episódios. Porém, Miraculous não tem se mostrado desse jeito. Eles começaram a ter uma vibe mais de história diferente. E isso acaba afetando o contexto da série inteira. Não é mais uma série só de episódios, é uma série que tem uma história por trás. Grande parte desse hate, todo mundo sabe que veio agora com a nova temporada, a sexta temporada de Miraculous, onde a nova animação foi completamente modificada. O software eu não consigo falar isso. O software foi modificado e agora eles possuem uma nova animação com mais fluidez e, na minha opinião, ela tá até que muito boa. E inclusive eu vou fazer esse redesign da Marinette justamente porque eu quero mudar o que eu achei que ela deveria ter recebido nessa nova animação, que eu já também não gostava muito na animação antiga, inclusive. Enfim, eu vou aproveitar esse momento para poder resolver os problemas que eu acho que tem no design da Marinette. De início eu ia só fazer o redesign dela sem falar nada, botando só uma música de fundo. Mas eu pensei que seria um ótimo momento para poder explicar um pouco o que eu quero mudar no design dela e até um pouco na personalidade da personagem, que eu achei que deveria ter uma certa evolução. Mas enfim, isso é um pouco mais pra frente. Porém, eu resolvi acrescentar mais um detalhe. Eu queria muito fazer a Marinette numa versão mais anime. Uma versão mais anos 80, 90, onde começam esses animes mágicos de shoujo. Shoujo ou shonen, eu não me lembro. Acho que é shoujo. Onde tem várias dessas meninas mágicas, que não é uma coisa muito diferente. Não é uma coisa comum, é um gênero de desenho bem comum mesmo, bem genérico, na verdade. Existe muito desenho onde as meninas são mágicas e são muito famosos, tipo Winx, Loli Rock, o próprio Mundo de Mickey, eu tenho vários vídeos aqui no canal. Todos eles são feitos dessa essência de meninas mágicas com poderes que todo mundo ama. Inclusive, nos dias de hoje nós temos as guerreiras do K-pop, que é um estilo de garotas mágicas que também cantam, que também é muito comum. E esse estilo é muito comum em animes dos anos 80 e 90, e por isso que eu pensei em poder juntar os dois. Inclusive, o produtor Thomas Arthur, de Miraculous, sempre quis botar referências de anime no seu desenho. Como podemos ver, Miraculous era para ser um anime, uma animação em 2D, e eu particularmente tenho uma paixão enorme por esse anime de Miraculous, porque eu ficava muito assistindo quando eu estava achando que ia lançar uma nova versão, porque eu já conhecia a Miraculous, porque eu tinha visto na TV, então eu ficava imaginando que talvez fosse uma nova versão que ia lançar, e desejando que tivesse mais pra poder assistir. Eu gravei a música inteira na minha cabeça, ela fica rolando o tempo todo, aquela música criando fundinho. É uma das músicas que eu mais gosto de Miraculous e nem é de Miraculous totalmente, sabe? É só da versão de anime e eu achava muito legal, muito incrível. Eu ficava imaginando como deveria ser. Eu já era grande fã de anime porque eu adorava. Eu resolvi juntar isso tudo e fazer uma versão não só do redesign da Marinette, mas também fazer um pouco na versão de anime antigo. E pra isso me deu um trabalhão, porque eu tive que aprender como que funcionava e tentar entender como que é essa composição, porque tem uma coisa diferente entre os animes atuais e os animes dos anos 80, que é essa essência diferente, essas cores meio desbotadas, essa vibe tipo de tela em aquarela, porque eu acho que eles usavam isso pra fazer as animações.
E eu gosto muito e eu queria muito reproduzir. E aí eu tive que aprender como que faz. Eu não sinto que ficou totalmente do jeito que eu queria. Eu achei que eu poderia ter melhorado um pouco mais, trazer mais essa vibe. Mas eu tentei o meu máximo e eu espero melhorar nas próximas redesigns que eu pretendo fazer. Esses redesigns que eu pretendo fazer, que não quero que seja só da Marinette, quero também que seja da Ladybug, do Wade. E separar vários outros vídeos e poder ter essa chance de poder falar de cada um dos personagens, por mais que eu saiba que um também é o outro. Separar eles um pouco, poder falar um pouco de cada um, porque eles têm uma personalidade diferente. Então eu resolvi fazer essas coisas e espero que vocês gostem. Eu vou separar tudo em tópicozinhos enquanto eu vou desenhando no fundo, eu vou falando um pouco, comentando com vocês. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o design da Marinette. Tenho que admitir que eu não sou muito crítica a roupas e a personagens, do desenho. Eu não sou muito estilista de moda para dizer o que tá ou não bom de vestir, até porque eu não sou muito bom em desenhar roupas para os meus personagens que eu faço. E então eu vou criticar um pouco do que eu sempre notei, que eu nunca tive interesse nenhum em nenhuma das roupas de nenhum personagem, sabe? Eu nunca senti que era uma roupa que eu ficava assim, uau, que roupa linda, sabe? Por mais que eu não entenda muito de moda, a gente sabe do que a gente gosta e do que não gosta. E às vezes eu olho e fico, normal, é uma roupa completamente normal. E outra coisa que eu tenho que criticar, eu sempre achei as roupas meio simples, e não só simples, elas não demonstram muita personalidade do personagem. Sabe, é uma coisa muito tipo, qualquer um poderia usar essa roupa, que eu não sinto que ela represente esse personagem de uma maneira legal, sabe? De uma maneira que você sinta que esse é o estilo daquele personagem. Eu não vejo ele usando outra coisa e isso é super ele, sabe? Uma coisa que essa nova temporada fez é que tem coisas que eu olho assim nos outros personagens e eu falo, realmente, isso é uma roupa que talvez esse personagem usaria, é uma roupa bem legal. E eu sinto que faz parte do design dele, ele deixa um pouco mais legal, sabe? Uma coisa que também eu acho que tem mais a ver com a animação é que eu sinto que as roupas são muito grudadas no personagem. Eles parecem que estão andando com uma roupa colada no corpo. É como se a roupa fosse feita de plástico. Eu sei que isso tem muito a ver com a animação e como deveria ser muito difícil animar a roupa se mexendo, ou o tecido da roupa. Mas eu sinto muito que eles não estão vestindo aquela roupa, que essa roupa tá presa neles de alguma maneira. Eu não sei dizer, mas eu acho muito esquisito e eu também não gostava dessa parte. E geralmente na animação você sente que a roupa é normal, a roupa é trocável, você vê eles trocando de roupas o tempo todo. Em animes tem muitas trocas de roupas e no Miraculous só tem uma roupa e essa roupa fica presa neles. E é só. E é claro que eu acho que é porque o modelo que eles usam já tem a roupa junto, então acho que é por isso que a roupa sempre parece que tá grudada, não parece que eles estão trocando as roupas. E quando ela sai do corpo deles, elas ficam super esquisitas, mas enfim. E eu sinto que talvez fosse só burrice minha, mas eu também nunca senti na Marinette essa vibe chinesa que ela tem. Tipo, ela tem uma ancestral chinesa e eu demorei muito pra perceber que ela era chinesa, o que não faz sentido, porque eu vi alguma coisa, porque eu não conseguia ver essa parte chinesa na Marinette. Só depois eu descobri que ela era chinesa, quando eu vi o episódio de origem, escutei a palavra Shen, o nome dela, e eu falei, ela é chinesa. Net do Punching! Lá vamos nós de novo. Porque antes eu não sentia nada de chinês nele. Talvez é porque eu era uma criança, eu não entendia, eu não tiro essa culpa, mas eu também não senti muito que eles conseguiam passar essa vibe na Marinette, sabe? No design dela. No início, a Marinette, quando foi desenhada pelo Thomas Ashford, quando ele fez a personagem, ela tinha olhos puxados e dava na cara que era uma menina chinesa. E você fica, ela é uma menina chinesa, isso aqui. Isso parecia ter um impacto bom na história, mas no Miraculous não tem impacto nenhum. Tipo, ela não sofre por isso, ela não tem coisas sobre suas raízes, ela simplesmente é a Marinette, e dane-se. Ela não tem essa vibe de personagem com dupla ascendência, ela não tem essa vibe chinesa, sabe? Eu não sei como dizer isso, ela não tem nada no design dela que lembre que ela é uma pessoa chinesa, que ela é uma pessoa com ascendência chinesa. Vai diminuir, né? Inclusive, a última que você sente um pouco ainda é o início, onde a gente vê a primeira animação 3D do V que ele tem. A gente vê que tem sim um pouco, não um pouco, mas ainda tem. Porém, na nova animação ela simplesmente some. Se você pode ver, os traços são mais detectáveis no personagem, sem contar as roupas. Tipo, eu acho as roupas muito... Eu acho que se ele pudesse um pouco botar algum tipo de roupa que lembrasse, ou tivesse algum símbolo, ou sei lá, fazer que a Marinette tenha algum acessório que lembre um pouco dessa cultura dela. Uma coisa que eu pensei também botando nesse design que eu estou fazendo era fazer uma roupa que lembrasse um pouco, não só os anos 80, 90, mas também lembrasse um pouco dessa vibe chinesa. Então eu pesquisei muitas roupas, muitas delas são dos anos 2000, mas eu acho que
pega um pouco dessa vibe antiga, então eu resolvi colocar aqui também. E uma roupa que faça eu lembrar um pouco da cultura chinesa também. Eu procurei várias revistas chinesas e consegui encontrar alguns designers e modelitos asiáticos também. E isso que também estava faltando, e uma das coisas que é mais polêmicas em Miraculous é que isso já foi discutido pelos fãs de Miraculous desde o início da série. E muitas pessoas não percebem isso, que a Marinette simplesmente ela não tem nenhuma afinidade com o lado chinês dela. E isso não é criticado na série, mas é mostrado na série que ela não tem muito interesse sobre isso. Um exemplo disso é o fato dela não falar chinês. Até aí eu posso relevar, até porque eu conheço uma pessoa muito próxima de mim que ela é de outro país, que ela fala inglês, só que ela não fala a língua que os pais dela falam que é espanhol. Os pais delas falam espanhol, mas essa pessoa ela não fala espanhol. E isso é inacreditável, porque na minha opinião, se você mora com pais que são mexicanos ou descendentes de mexicanos, você aprenderia normalmente, não seria uma coisa forçada, seria uma coisa tipo, são meus pais e eu deveria aprender, eu penso desse jeito, mas enfim. Até aí tudo bem, mas quando ela encontra o tio dela e ela não fala, ela não se sente mal por não falar, mas não parece que ela se sente vontade de tipo, poxa, ele se esforçou pra aprender a língua de francês pra poder falar comigo. Marinetta. Mandarim. Ai, não, espera. Você fala chinês? Pensei que você não falasse nossa língua. Eu também. Oh, não. Não, bom. Eu não falo quase nada. A gente vê que ele se esforça mesmo pra poder falar pelo menos um pouquinho com a Marinette e conseguir se comunicar, mas ela tenta no início, mas depois ela só não tenta mais, entendeu? Ela simplesmente deixa de tentar e não aprende chinês. E no episódio de Xangai a gente vê que ela resolve ir pra Xangai pra aprender ver as raízes dela. Não. Na verdade não, ela vai pra Xangai porque ela quer ir atrás do Adrian, que é uma coisa muito estranha, feia e mau caratismo da parte dela. E aí ela diz pros pais dela que ela tá querendo, eu vou ir porque eu quero ver me reconectar com as minhas raízes chinesas. Pois é, porque já é hora de eu visitar o meu tio pessoalmente, porque o meu tio é minha família, e eu venho tentando me conectar com o Wade, quer dizer, com as minhas raízes há tanto tempo, e ele quer dizer, elas têm me escapado, e sem ele, quer dizer, sem elas, as minhas raízes, eu me sinto tão incompleta. Os pais dela ficam super alegres com isso e eu fico muito triste, porque ela até escuta umas coisas do tio dela e não parece muito que ela tá prestando atenção porque ela tá olhando pra uma foto do Adrian e eu acho isso super mau caratismo da parte dela. Mas fazer o que, né? A gente já descobre que ela não tem muita essa afinidade com a parte da mãe dela e nem Sabíamos que iria querer conhecer o país dos seus ancestrais e se conectar com o lado chinês da família. em questão de sabedoria. A Marinette não conhece nada da cultura dela, ela não fala. Uma coisa que eu percebo muito, geralmente pessoas que têm cultura de outros países na família, elas têm um pouco de mania dessas culturas, sabe? Eu venho de uma família mexicana, então a gente comemora certo feriado. E a Marinette não comemora certo feriado, nem fala sobre feriado chinês, ela não fala sobre certos fenômenos da cultura chinesa, como se a mãe dela impactasse na vida dela, sabe? De alguma maneira, sabe? A mãe dela faz yoga, bichá, tem muita essa cultura de manter as coisas organizadas, mas não parece se interessar e nem tem um pouco dessa cultura entranhada nela, porque ela também é um pouco chinesa, ela deveria ter um pouco da cultura dela nela, sabe? A gente vê muito isso na Kyoko. A Kyoko, ela é uma personagem que é japonesa. Eu não sei se ela é japonesa com alguma ascendência francesa, porque talvez o pai dela pudesse ter, a gente não conhece o pai dela. Mas ela foi criada lá. E às vezes ela fala coisas pra Marinette que a gente vê que ela conhece um pouco da cultura dela. Ela fala sobre os kanjis, ela lê mangás, ela fala sobre a cultura das pessoas saberem o tipo sanguíneo dela, uma coisa que é muito comum no Japão. Personalidade, é tipo perguntar o signo de alguém e querer saber a personalidade, só que com eles é com sangue. Qual o seu tipo sanguíneo? Meu tipo sanguíneo? Eu não sei. Você tá me zoando? Claro que não. No Japão, todos conhecem o próprio tipo sanguíneo, que revela quem você é. O meu é O. Significa que sou independente, otimista, determinada e intuitiva. E ela conta isso pra Marinette e a gente não vê a Marinette contando nada sobre a cultura chinesa dela, porque ela simplesmente não sabe. Ou talvez ela não se interesse, não tenha vontade de contar pras pessoas alguma coisa. Tipo, isso, certa coisa dá sorte.
e certa coisa não dá. Porque tem muito isso na cultura. Ela não tem nada disso. Ela não fala, na China ninguém gosta de fazer isso. Isso aí é falta de educação. Porque tem muitas coisas que são passadas, sabe? Não forçadamente, de uma maneira inconsciente, por causa da cultura. E ela não tem nada dessa parte da mãe dela. Ela não tem nada parecido com a mãe dela. Enfim, infelizmente, né? Eu queria que tivesse um pouco, que a Marinette tivesse pelo menos alguma coisa. Inclusive eu resolvi adicionar isso na personagem. Eu resolvi botar ela um amuleto, uma coisa que lembrasse um pouco da cultura chinesa e pudesse ter sido dado pela mãe dela, uma coisa que ela acredita, uma coisa que tem a ver com a cultura chinesa, que pudesse ser passado pela Marinette um pouco, pra ela exalar um pouco dessa cultura, porque ela simplesmente não tem nada e eu queria que tivesse um pouco mais, então eu coloquei isso no meu redesign, enfim. Outra coisa também que eu resolvi consertar e tentar modificar um pouco é o penteado. Se você ver também na foto do início, a Marinette tem um cabelo mais preto e um pouco mais quadrado. Eu acho que essa vibe assim lembra um pouco dos penteados chineses e asiáticos. Se eles não parecem ter essa curvinha no final, quando disso no cabelo da Marinette, que é essa curvinha, que eu sinto que se fosse um pouco mais reto, eu sei que é o design, mas se fosse um pouco mais reto, eu não sei porquê, mas eu acho que talvez se fosse desse jeito lembraria um pouco mais, ficaria mais bonitinho. Daria um aspecto melhor, e assim como no início era pra ser desse jeito, era pra ter um aspecto mais fininho e liso no cabelo dela, pra lembrar esse penteado chinês. E eu acho isso bem legal. Eu acho que talvez essa seja a única das coisas que talvez tenha de chinês na Marinette, mas que eu não sinta muito isso só porque são duas Maria Chiquinhas presas no cabelo dela. E eu também vejo que no início o cabelo dela era muito preto, uma coisa que é comum em pessoas asiáticas, mas a gente percebe que o cabelo da série dela é meio azul. E eu não ligo muito pra isso, porque eu entendo o contexto do cabelo dela ser azul e ser lido como preto, mesmo estando claramente sendo azul. É muito inspirado não só em animes, mas como heróis e super-heróis dos gibis, como Superman e tudo mais. Homem-Aranha, principalmente, porque ela pula e anda nos prédios justamente como se ela fosse o Homem-Aranha, com o esticando ioiô, e eu acho isso muito legal, essa referência. A gente vê o cabelo da Marinette meio azul, porque antigamente, como o Superman, eles faziam um gibi e não combinaria muito colocar um preto no cabelo, então eles começaram a botar um pouco mais azulado para dar esse aspecto mais bonito na hora de pintar. E essa vibe ficou super legal, ficou super característica do Superman. E eu acho isso muito legal que eles implementaram na Marinette esse cabelo preto que na verdade é azulado. E combina bastante com ela. E é uma das partes que eu mais gosto do personagem, então eu resolvi manter. Isso poderia passar, mesmo que seja um pouco, uma vibe mais sutil pra Marinette da sua ancestralidade chinesa. De forma mais simples, sabe? Uma coisa simples. Lá vamos nós de novo. Próximo, a personalidade. Até a personalidade da Marinette é muito difícil, todo mundo já sabe, e todo mundo tem muitas discussões fortes sobre se gosta ou não da personagem. Mas uma coisa que eu tenho que começar a dizer, a Marinette é o típico herói de desenho. Ela é que nem o Homem-Aranha, ela é aquele herói bonzinho, que tenta resolver tudo no diálogo, que é inocente demais com as coisas, sabe? Não tem maldade nenhuma, e se me perdoa o vilão. Uma coisa bem Homem-Aranha, sabe? Porque ele é um adolescente que também erra, uma coisa que a Marinette também faz, que é cometer erros, fazer coisas erradas, mas ela sempre perdoa e tenta se redimir com o vilão no final. Uma coisa que é muito característica de super-heróis, que é sempre acreditar nas pessoas mesmo que elas sejam ruins. E isso é muito legal, e eu gosto dessa personalidade dela, né? De ser bobinha, de ser ingênua, vamos dizer assim. Eu gosto. Porém, esse lado desajeitado e meio, azarado da Marinette, de você cair, de fazer coisas idiotas, ela vem muito dessa parte dos animes, que o próprio criador resolveu se inspirar. Muitas meninas de animes shonen, que tem garotas mágicas e tudo mais, essas meninas são super bobas, elas são muito ingênuas. E ela caía, tropeçava, coisas que a Marinette faz. Então a Marinette ela só é desse jeito porque ela é inspirada nesses animes também. E lá sempre a garota é meio boba e desastrada. Então eu não julgo muito porque era uma coisa que eu gostava muito quando criança. Eu achava super legal, super engraçado. Então eu não sinto muita raiva dessa parte da Marinette de ser desastrada. E pra mim é até um pouco legal. E até no início você vê os erros que a Marinette comete, condizem um pouco com essa vibe de tipo, eu tenho ciúme de certo garoto. Uma coisa bem adolescente mesmo. Quando foi que eu te salvei mesmo, Layla? Eu não me lembro. Claro, isso! Agora me lembrei. Nunca! Fiz isso aqui, mas eu me arrependo muito no final. Uma coisa que eu não gosto de Miracles é que depois de um tempo eles começaram a repetir os erros que a Marinette comete. As pessoas não aprendem, às vezes elas têm que
bater a cara várias vezes, mas é um desenho. Quando ela aprende uma coisa, ela aprende uma coisa. Não vale a pena você fazer um desenho e fazer um personagem cometer um erro mais de uma vez, porque vai ficar muito repetitivo. Vai parecer que você deixa seu personagem burro. Ah, ela fez isso aqui, mas ela tá cometendo o mesmo erro várias vezes. E se fizer isso, no mínimo tinha que ter alguém pra avisar, tipo, ah, isso aqui tá errado. Mas ninguém avisa, todo mundo só largou a mão da Marinette, como a gente vê quando ela tenta fazer aquilo tudo pra subir, sendo que ela já passou por essa coisa 2 vezes com a Layla e com a Kyoko, sentindo ciúme do Adrian. E aí depois, quando ele virou o namorado dela, ela começou a sentir ciúme de uma pessoa nada a ver e fazer a mesma coisa que ela faz com a Kyoko e com a Layla, mas que ela ia seja ruim, ainda não era motivo a Marinette chegar e falar aquelas coisas tudo pra ela, que também foi um erro, que ela se desculpa no final, e voltar a fazer o mesmo erro. Essa com personagem, até porque o Homem-Aranha, como exemplo, ele é um adolescente que também comete vários erros e no final se arrepende das coisas que ele faz. É uma coisa que mostra que ele tem grandes poderes e grandes responsabilidades. A gente também vê isso em Miraculous. No início a gente vê a Marinette aprendendo que ela não pode usar os poderes dela. Tô te dando conselho. Aceite. Não cometa o mesmo erro 2 vezes. Marinette. Foi uma emergência. Se você chama ciúme de emergência. Oh, Marinette, sabe que não é uma boa ideia usar os seus poderes por motivos pessoais. Vai ser rápido, Tiki. Ninguém vai perceber. E é uma coisa legal que mostra, grandes poderes, grande responsabilidade. Você não pode ficar usando os seus poderes pra poder insultar as pessoas, pra fazer as coisas que você quer, pra proibir as pessoas de fazerem o que você quer. E, sei lá, tipo, ela sendo a Ladybug, ela é uma figura pública. Quando ela mente as pessoas conhecem ela devia ser só uma pessoa comum. Ela devia ser tratada só como uma pessoa comum que é fã ou fala muito da Ladybug, mas ela é tratada como se fosse uma pior coisa do mundo por ter mentido da Ladybug. E a Ladybug vai lá e usa seus poderes só pra falar aquilo, sendo que se fosse uma cidadã comum e uma pessoa que não conhecesse o ela nem ligaria, até porque ela sabe que ela é uma pessoa pública e dane-se o que os outros falam. Ela não devia ter impedido isso. E é uma coisa que ela aprende no final, porém que agora tá sendo emburrecido e agora ela tá usando os poderes o tempo todo para benefício próprio, e uma coisa que é uma coisa bem triste, que eles emburreceram a personagem. Outra coisa que eu quero ressaltar também é que, junto com essa coisa da personagem ser esperada em anime e ser uma coisa bobinha, tem aquela típica cena clichê dela gostar de um personagem que é super popular. E isso é muito comum também nos animes, ela sempre gosta do garoto mais popular da escola, e geralmente ele não dá muita bola pra ela. Eu sei que o Adrian não faz isso de propósito, mas mesmo assim a gente percebe que ela é muito afastada do Adrian. Ela pode ver, pode conversar um pouco, mas ela não é muito próxima dele, como se eles fossem melhores amigos e falassem o tempo todo. Eles parecem só ser colegas e, como ele diz, amiga. Eles são a minha amiga da escola. Ele não considera nem no início, né? Pelo menos a gente não vê eles muito próximos. E isso é muito comum, como eu disse nos animes. Ela gosta do garoto mais popular e ele é praticamente intocável pra ela, porque ela não fala com ele porque ela tem vergonha. Que a Marinette tem muitos aspectos de animes fofos, a gente já sabe, desse estilo também. Porém, eu tenho reparado que com o tempo ela tem uma parte que não é muito condizente com esses animes fofos. Todos os animes que eu já assisti que são meio assim, como eu disse, que tem coisas parecidas com Miraculous, coisa que não é comum nesses animes é essas garotas serem obcecadas a grande nível por esses garotos a ponto de colecionar coisas e saber todas as agendas dele. E, gente, isso não é nem um pouco comum e todo mundo sempre achou isso estranho em Miraculous. Mas a gente vê isso em outros tipos de anime onde os protagonistas são geralmente garotos e a garota é super louca por ele e obcecada. Só que esses animes não são muito saudáveis, sabe? Eles não são... como eu vou dizer, um exemplo bom pra dar. O que a Marinette faz é exatamente isso. Ficar super obcecada por esse garoto. E eu amo ele demais. E essas coisas. E não parece uma boa influência pra ser colocado num desenho infantil. Mas enfim. Depois de um tempo eu vi no TikTok um vídeo que me assustou um pouco, porque depois que a gente vai acompanhando o Miraculous, a gente vai ver que essa obsessão, essa vontade de proteger o Adrian, essa vontade que ele seja feliz, tá começando a poluir a cabeça da Marinette de um nível muito grande. Não é só eu sei tudo que ele faz, eu quero saber tudo que ele faz, com que ele anda, até com as pessoas que ele anda, a Marinette, ela sabe tudo sobre elas, é uma coisa que é muito assustador. E depois que ela mentiu pro mundo inteiro, o mundo inteiro teve que sofrer e contemplar basicamente um de pessoas que botou todo o país em risco, e além de ter que dizer que ele é um herói, só por causa de uma pessoa, todo mundo teve que pagar essa mentira aí e não sabe a verdade. Tipo, o herói que deveria salvar a gente tá mentindo pra gente, e é uma coisa muito assustadora. A gente vê que ela
deixar o Adrian uma pessoa normal. Ela não parece que continua tratando o Adrian uma pessoa normal. Ela parece que trata ele como se ele fosse um deus, sabe? Uma pessoa perfeita, uma pessoa, sei lá, que precisa ficar com ela a todo custo. Porque eu não consigo ver um dia que o Adrian diga: eu não vou mais namorar você, e a Marinette conseguir lidar com isso bem. Eu acho que ela destruiria o mundo se o garoto terminasse com ela. Even if he ever found out, he could get acclimatized with a new holder of the butterfly miraculous, and I'll never, ever, ever let anyone hurt him. One come between us. I don't care what I have to do. I don't care who I have to hurt. A semelhança com o jeito que ela fala com a Marinette é muito assustador. E isso me deixou triste porque ela faz exatamente o que essa personagem faz. Não tô dizendo que a Marinette é desse jeito, mas a semelhança das duas assusta bastante. É um pouco até medonho. E ver que a Marinette está se tornando gradativamente uma pessoa muito obcecada por ele, sendo que isso deveria diminuir conforme o tempo, até porque ela virou namorada dele, aprendeu que tem que ser confiante com ele, que agora eles estão juntos, que ela não precisa dessa palhaçada toda que ela fazia antes. E mesmo assim continuar. E tem até uma das cenas que eu fiquei muito decepcionada com ela, dela não deixar o Adrian fazer terapia. E não só porque ela mentiu pra todo mundo, mas ela não deixava ele fazer terapia porque ela pode ajudar ele. E só esse pensamento, assim, que não deveria ser colocado. Porque, tipo assim, eu consigo entender que ela se preocupa com ele. Você não precisa fazer ela ser uma babaca no roteirista. Só precisa ter uma conversa muito séria com vocês. Vocês não precisam fazer a menina ser uma menina babaca pra poder me mostrar que ela se preocupa com ele. Eu já entendi que ela se preocupa com ele. Você não precisa mostrar ela sendo contra ele fazer terapia pra isso. E terceiro, o avanço da série. Que a série tá indo pra trás, todo mundo já sabe. E com essa nova animação, podemos dizer que a Marinette não só tem uma aparência nova, mas como os erros dela voltaram à tona, todos os erros, na verdade, né? Acha que eu podia falar com a doutora Psicoá sobre o meu pai? O seu pai? Por quê? Você pode falar comigo sobre ele, né? Posso, claro, tem razão. Falar com a doutora Psicoá é diferente, Marinette. Ela é uma pessoa formada, com habilidades específicas pra ajudar. Eu ajudo ele, eu sou a namorada dele, sabia? Eu sei. Vou falar o português, claro. Ela basicamente voltou a ser a Marinette da primeira temporada, só que pior, porque ela tem os traumas das outras temporadas, ou seja, parece que ela foi pra frente, porém a mentalidade dela foi pra trás. E é isso, como planejando mais uma coisa, é como se os erros que ela começou no passado fossem só se acumulando e não se desenvolvendo como parecia que estava acontecendo, sabe? Parece que ela estava ficando mais adulta, mais responsável, parece que ela, poxa, eu não posso fazer isso, eu tenho que tomar mais cuidado. Isso some e vira só, e o Adrian de novo, sabe? Bom, eu também resolvi fazer uma versão como se fosse uma cena de anime dela triste, chorando na cama, porque, sei lá, pelo Adrian, pela qualquer coisa, pela vida dela. E a gente vê muita maneira de chorando agora, né, enfim. E eu fiz essa versão assim só pra usar um pouco da técnica que eu tava aprendendo e ter mais alguma coisa, porque eu achei que um só desenho de design não ia ficar tão bom, então eu resolvi fazer uma cena também, ela de pijama ali, ainda com a vibe meio de anime. Eu achei que combinava um pouco, então eu resolvi fazer. E eu espero que vocês gostem. Esses são os dois desenhos que eu fiz, uma só da redesign dela e outro como se fosse uma cena de algum anime. Eu espero que vocês tenham gostado dos desenhos, porque demorou um pouco. E talvez eu demore um pouco pra postar o tweet sobre a Ladybug, que eu vou redesenhar ela também. Eu fiz tudo isso pra poder não só falar da Marinette, como também mostrar um pouco dos desenhos. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica que eu fiz. Eu pretendo fazer outro vídeo, só que com a Ladybug, falando um pouco sobre ela, porque eu tentei o máximo possível nesse vídeo separar o que a Ladybug faz do que a Marinette tá fazendo. Eu acho que consegui dividir um pouco bem, e eu vou falar um pouco da Ladybug no próximo episódio. E muito obrigada. Beijo. Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência.